goleadas do Brasileirão considerando as séries A, B, C e D? Para responder essa pergunta, eu sou o Matheus Schenck, esse é o Nonsense Futebol. Bora pro vídeo. Antes de mais nada, já vai sentando a mão no like, vai também clicando nesse botãozinho vermelho da minha esquerda para se inscrever no canal e não perder nenhuma novidade, beleza? Tá inscrito? Vamos lá então. Olha só, o vídeo de hoje foi uma sugestão em parte de vocês na nossa comunidade. Eu digo em parte porque quem escreveu lá, e lamento eu esqueci o nome de você, meu caro amigo internauta, sugeriu que a gente fizesse um vídeo sobre as maiores goleadas de cada um dos estaduais. O problema é número pra cacete. Então, fica um pouquinho complicado, até porque os registros são amplos demais. Por exemplo, lá por 2015, se descobriu que havia uma goleada no Campeonato Amazonense de 1922 que era tão grande quanto aquela famosa do Botafogo contra o Mangueira em 1909, aquele 24-0. Pois é, rolou um 24-0 no Campeonato Amazonense de 22 que só foi descoberto há poucos anos. Então, com essa escassez de registros, é possível que a gente acabasse errando alguma coisa nessa coletânea de goleadas dos campeonatos estaduais. Mas para não deixar vocês na mão, a gente vai fazer um vídeo sobre cada uma das maiores goleadas do futebol brasileiro, considerando o Brasileirão. A maior goleada da Série A, a maior goleada da Série B, da Série C e da Série D. Beleza? Espero que vocês gostem. O Campeonato Brasileiro de 1983 teve 44 times. E foi justamente nesse Brasileirão que saiu a maior goleada de todos os tempos da Série A. Só que olha só, o time que a sofreu não ficou entre os últimos, não. Catando a tabela daquele Brasileirão, chegamos ao 27º colocado geral, o Tiradentes do Piauí, time fundado em 1959 e que conquistou 3 estaduais nos anos 70. Na primeira fase de 83, eles foram ao Pacaembu em 9 de fevereiro para encarar o Corinthians de Sócrates, Zenon e Birubiru. O Tigre da PM... Ah, só uma coisa. Tigre da PM é o apelido porque esse time surgiu a partir da vontade de subtenentes e também de sargentos da Polícia Militar de Teresina. Beleza? Seguindo. Até saiu ganhando. Gol do Sabará de pênalti. A zebra do Tigre durou 6 minutos. Sócrates empatou e virou em questão de pouco tempo. E depois... virou passeio! Birubiru fez 3-1. Sócrates fez o terceiro dele e o Corinthians chegou a 4-1. Paulo Egídio fez 5-1. E no segundo tempo o baile continuou. Ataliba, Vladimir de bicicleta, Ataliba, Vladimir de bicicleta, o gol número 7 do Corinthians. Paulo Egídio de novo, Sócrates pela quarta vez e Vidotti fecharam um expressivo placar de 10-1. O Corinthians se tornou o primeiro e até hoje único clube a marcar 10 gols num jogo de Série A. O Timão chegou até a terceira fase naquele ano de 83, caindo numa chave ao lado do Flamengo, que seria o campeão. O curioso é que o Tiradentes venceu o Corinthians em pelo menos 2 ocasiões no Campeonato Brasileiro. Uma em 1973 e a outra justamente em 83, um mês antes do 10-1. Sim, em janeiro daquele ano, portanto um mês antes do passeio no Canindé, o Tigre da PM tinha feito 2-1, com direito a um golaço do Hélio Rocha. Mas o tempo fez mal pro amarelão. O time sumiu da Série A e ficou um tempão ausente da elite do estadual. Fechou o departamento de futebol, voltou e em 2020 conseguiu o acesso no estado. Acabou em 7º lugar no Piauiense 2021. A maior goleada da Série B também envolveu um time que hoje em dia está mal das pernas. O curioso é que, na verdade, esse time mal das pernas foi o que fez a goleada. Foi em 2000 e... esqueci. Na penúltima rodada da Série B de 2006, em 18 de novembro, o Paulista de Jundiaí recebeu o Paysandu e venceu por 9-0. Aquele time do Paulista ainda tinha resquícios do que havia ganho a Copa do Brasil em 2005. Tinha, por exemplo, o histórico zagueiro Dema, o Hever, hoje no Atlético Mineiro, e o Vitor, que também fez história no Galo. O Galo de Jundiaí brigava com a América de Natal pela última vaga na Série A. Já o Papão brigava para não cair, depois de ser rebaixado da primeira divisão em 2005. Dema foi o responsável por abrir o placar em uma tarde que aparentava ser normal no estádio Jaime Sintra. Mas não era. Jailson ampliou aos 29. Fábio Vidal fez o terceiro após bom lance na entrada da área. Marcos Vinícius e Jailson de novo ainda marcaram antes do intervalo.
Em 3 minutos após o descanso, 2 gols do time da casa, Victor Santana e Jailson, o terceiro dele. E adivinha quem marcou os outros 2? Jailson. 5 dele numa tarde histórica. E o Jailson conseguiu uma transferência para o Corinthians no mês seguinte. Foram 17 gols na Série B. Ele queria arrebentar no timão. Mas, spoiler, não rolou. 8 jogos, 2 gols e o Jailson foi para a Rússia. Ele ainda jogou no Fortaleza com algum destaque entre 2012 e 2013. Anos mais tarde, veio uma história de que rolou um corpo mole por parte dos jogadores do Papão naquela partida. Com vários meses de atraso salarial, teve até caso de atleta que se recusou a entrar em campo quando chamado pelo técnico Sinomar Naves. No fim das contas, o Paysandu caiu para a Série C mesmo, completando uma sequência de rebaixamentos nada invejável. O curioso é que o time goleou o Marília por 4-1 na rodada final, mas caiu da mesma forma. Já o Paulista venceu o jogo dele contra o Brasiliense, mas não foi o bastante. Não subiu. Hoje em dia, o Galo de Jundiaí vive uma crise financeira enorme. E, recentemente, esteve nas manchetes por causa de jogadores envolvidos em esquema de manipulação de resultado na Série A3 paulista. O placar de 9-0 vai se repetir tanto na Série C quanto na Série D, já vou avisando. Bom, quem vê o América Mineiro hoje em dia na Série A não imagina, ou talvez não lembra, que eles estiveram muito mal das pernas há coisa de uma década atrás. Para ter uma ideia, o América chegou a jogar a 2ª Divisão Mineira em 2008, quando foi campeão. Além disso, 2 anos antes, em 2006, eles encararam o inferno da Série C, junto de outros 2 times que hoje estão na Série A, o Bahia e o Atlético Goianiense. Na terceira rodada daquele ano, o Coelho recebeu o Jataiense de Goiás no Independência. Douglas foi o grande astro daquele dia. O centroavante fez 3 gols, o que pode ter ajudado ele a conseguir um contrato com o Grêmio no ano seguinte. O mais louco é que 8 gols do jogo saíram no segundo tempo. O América teve ainda nos marcadores Washington 2 vezes, Wellington Paulo, André, Fabrício e Liranco contra. O principal jogador da equipe, Euler, passou em branco. Aquele jogo foi válido pela segunda fase. O América avançou e continuou vivo no torneio, o Jataiense não. Só que o América acabou eliminado justamente na próxima fase, perdendo a vaga no octogonal final para o Bragantino e também para o Criciúma. O Jataiense só jogou aquela Série C e mais uma outra edição e depois nunca mais apareceu no Brasileirão. Atualmente, o Jataiense está apenas no Campeonato Goiano e em 2021 chegou até as quartas de final. A maior goleada da Série D já rendeu um vídeo exclusivo só sobre ela aqui no Nonsense Football. Em 2020, o Pelotas foi ao Anacleto Campanella em Santa Cruz do Sul. Santa Cruz não, né? Parabéns, parabéns, parabéns. O Pelotas foi ao Anacleto Campanella em São Caetano do Sul e venceu o São Caetano também por 9-0. Se você quiser ver o nosso resumo daquela partida no vídeo que a gente fez só sobre o jogo, clica aqui. A fase do Azulão era, e ainda é, muito ruim. O time até tinha subido para a Série A1 paulista, mas a grave crise financeira era evidente. E com salários atrasados e uma diretoria que não cumpria as promessas, o negócio fedeu na Série D. Antes de encarar o Pelotas, em 24 de outubro de 2020, houve a chance de o São Caetano dar VO e nem entrar em campo. Aí foi aquele show de empurra-empurra, né? O presidente do clube, Nairo Ferreira, disse que era culpa da gestão anterior. Ninguém se entendeu e o elenco profissional fez greve. O São Caetano reuniu 16 jogadores oriundos da base para pegar o Pelotas. O jogo até atrasou uns minutos porque um dos atletas chegou ao estádio 10 minutos antes do horário marcado para o confronto. Enquanto isso, você tá vendo o que aconteceu em campo, né? Um completo desnível. O próprio técnico do Pelotas se solidarizou com a péssima situação do adversário. Gostaria que ninguém precisasse passar por isso no futebol brasileiro, disse Ricardo Colbachini. 6 vira, 9 acaba e 2 gols cada para Marcão, Itaqui e Ariel. O São Caetano terminou aquela campanha com uma vitória em 14 jogos. Tomou 35 gols. No Paulistão 2021, eles não venceram ninguém. Foram rebaixados com 3 pontinhos em 12 jogos. Ou seja, aquela vitória na Série D contra o Joinville há praticamente um ano foi a última em partidas oficiais do São Caetano até hoje. Quem sabe essa história mude na Copa Paulista, mas sei não, hein?